Um projeto de lei poderá regulamentar a profissão de sanitarista no Brasil. O PL 1821 de 2021 está no Senado e, se aprovado, reconhecerá oficialmente essa área profissional que cuida da saúde coletiva. Para você entender melhor o que faz um sanitarista e o projeto de lei que poderá regulamentar a profissão, assista a entrevista que faço agora com o Tiago Campos, advogado sanitarista e consultor jurídico da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Tiago, bem-vindo à Cidadania, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, muito obrigado. Então, vamos falar um pouco sobre esse projeto de lei, mas vamos primeiro falar sobre a profissão em si, né? Muita gente não sabe o que é a profissão, o que faz um sanitarista. Eu queria que você começasse explicando para a gente isso, né? O que faz um sanitarista, né? Quais são as áreas de atuação de um sanitarista hoje? Sanitaristas são profissionais que atuam basicamente no planejamento, na perspectiva de olhar os dados, tanto epidemiológicos, tanto da vigilância sanitária, relativos à saúde coletiva. Ele atua no planejamento, na formulação, no monitoramento, na avaliação das políticas públicas de saúde voltadas para assegurar aos cidadãos a garantia do direito à saúde. Então, esses profissionais são fundamentais, porque eles estão no nível de gestão, atuam pensando, articulando, monitorando, avaliando, implementando políticas públicas importantes. Eles são essenciais para o sistema de saúde. Nenhum sistema público de saúde, ainda mais o nosso, um sistema público de saúde de acesso universal, tem condições de se fortalecer e se estruturar sem a presença firme e forte desses profissionais dos sanitaristas. Agora, os sanitaristas, eles atuam só no setor público ou a atividade também é voltada para o setor privado de saúde? No Brasil, a Constituição Federal assegurou que a saúde tem relevância pública. Então, cada uma das atuações, cada um dos postos de atenção, uma clínica privada, um laboratório, uma indústria farmacêutica, todos esses perpassam por compreender a forma que organiza-se o sistema, as normas que impõem aqueles deveres, tanto as normas públicas, especialmente, que impõem, e eles demandam, sim, a presença de sanitaristas. O campo de atuação de sanitaristas não é restrito apenas à saúde coletiva, é a saúde coletiva, mas não apenas ao campo público. Eles atuam também no setor privado. Planos de saúde hoje têm contratado sanitaristas, empresas prestadoras de serviços de saúde têm especialmente apostado nesses profissionais para pensar o planejamento das suas ações. De que modo melhor eu oferto saúde, seja na relação de garantia do direito ali no setor público, seja na garantia da relação ali consumerista, com os planos e as seguradoras de saúde pública. Mas eles têm atuado em vários campos, na vigilância sanitária, seja lá no apoio às estruturações fabrios e organização daqueles processos fabrios que precisam atender às normas da vigilância sanitária, especialmente da Anvisa, seja com produção de fármacos e o apoio no planejamento daquelas ações. Eles têm um papel central nessa formulação e nesse planejamento e nessa organização do sistema. Agora, voltando um pouco na história da profissão de sanitarista, né? O começo, o que marca essa história, na verdade, a gente tem dois nomes que marcam o começo da profissão do médico sanitarista, como era chamado, foram Oswaldo Cruz e Carlos Chagas. Oswaldo Cruz, ele pelo começo do século XX, né, tinha uma atuação bastante firme, mas a atuação do médico sanitarista ali naquele momento era uma atuação até autoritária. A gente teve a revolta das vacinas no começo do século, que os cidadãos eram obrigados a serem vacinados e o Estado tinha até o poder de invadir casas, entrar na casa das pessoas, obrigando a vacina. Como é que foi essa evolução de uma profissão que nasce com medidas polêmicas como essa e hoje atua dentro de um sistema de saúde que é considerado democrático e universal? Como é que foi essa evolução do sanitarista do começo do século para o sanitarista do século XXI? A ideia de sanitarista do início, ainda presente entre nós, e eles ainda estão lá na galeria dos sanitaristas ali no Ministério da Saúde, quem conhece é bom, importante ir lá visitar, mas ele expressa a ideia daqueles que têm um olhar para a saúde coletiva, que se cuidam e percebem que o adoecimento e o risco de adoecimento de um indivíduo, ele tem pela própria natureza humana risco de que ele se estenda e que ele se expanda para os demais indivíduos e há uma necessidade de um olhar para esse coletivo. Esse papel, ele está sempre atrelado a um papel do exercício, inclusive, ali do poder de polícia, das limitações eventuais de liberdades individuais em prol do interesse coletivo, da preservação da
saúde de todos. Então, é sempre um pouco isso. Então, o sanitarista lá atrás e hoje, antes voltado para um pouco do processo de proteção coletiva do ingresso de doenças a partir do comércio exterior, a partir da abertura dos portos do Brasil para o comércio exterior, nós tínhamos uma necessidade de proteger as nossas barreiras para que elas não fizessem uma porta de entrada de novas doenças, e nós também tínhamos que assegurar, porque nós sempre, desde a nossa formação, temos uma economia vocalizada para exportar os produtos que aqui nós produzimos, nós também tínhamos que assegurar que aqueles produtos que aqui saíam, eles não estavam levando consigo doenças para aqueles que dele beneficiavam. Então, esse papel de controle, de limitação, muitas vezes, da liberdade, também está atrelado ao sanitarista. Hoje, dentro do sistema de saúde, a gente tem um pouco esse papel, o exercício desse papel de vigilância em saúde, tanto epidemiológica, como vigilância sanitária, como a saúde do trabalhador, mas esses sanitaristas, eles passam a exercer um papel mais crucial. Quando você imagina que o Brasil aceitou, nós pactuamos lá em 88, primeiro, garantir saúde como direito e expressar que essa principal política pública para garantir isso era o Sistema Único de Saúde, nos passa, o Constituinte nos delega uma competência muito importante de organizar, de estabelecer um sistema que, dentro de uma federação de 3 níveis, então eu tenho a União, os estados e os municípios, que a gente construísse um sistema que, de uma lógica organizativa, conseguisse dar conta da imprescindível tarefa de evitar que as pessoas adoecessem. E se viessem a adoecer, que elas pudessem ter o amparo, a prestação de serviço de saúde ali eficiente. Num país desse tamanho, com essa dimensão, com o grau de desigualdade, é preciso ter quem pense, formule, planeje, crie vínculos entre esses pontos de atenção espalhados no território, entenda de que modo eu organizar isso em redes de atenção e possa pensar nesse processo de forma racional e a partir de elementos da academia, das evidências científicas, do melhor processo. Ter sanitaristas é essencial, nós já os temos. O projeto de lei, que aqui a gente está conversando um pouco, ele tenta apaziguar uma característica muito peculiar que nós temos hoje no Brasil, de expressar, a partir da lei, de que eu tenho ali uma profissão regulamentada. Essa regulamentação da profissão, já que a gente chegou nesse ponto aqui da conversa, essa regulamentação, ela não tende a especializar uma profissão que, com o tempo, nessa evolução que a gente vem falando agora, acabou se tornando mais multidisciplinar. Inclusive, o projeto de lei ele reconhece essa multidisciplinaridade ao acreditar, né, que pessoas de outras áreas de formação, que não especificamente dos cursos de graduação em saúde coletiva, desde que comprovaram uma experiência no mercado de trabalho dentro da área, elas podem também ser credenciadas como sanitaristas. A regulamentação não tende a especificar demais a profissão? Esse é um cuidado. Eu acho que vale aqui, eu acho que para quem está nos ouvindo, compreender um pouco a história desse texto que foi apresentado pelo deputado lá na Câmara dos Deputados, pelo deputado Alexandre Padilha, da regulamentação. A Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco, tem um fórum que discute em muito e apoia os estudantes, os egressos e os sanitaristas como um todo. A partir de um processo muito amplo com eles, de amplo diálogo, pensou-se em estabelecer uma normativa que expressasse um pouco daquilo que o próprio sanitarista vê sobre sua profissão e sobre o modelo jurídico de regulação de profissões no país. Se vocês olharem com cuidado o projeto de lei, lá não ficam estabelecidas atividades privativas dos sanitaristas. Diferente de tantas outras profissões que fazem uma luta por obter e reservar para si um espaço no mercado privativo, o sanitarista, com a sua própria percepção, que é oriunda daqueles que são vinculados à saúde coletiva, expressou um desejo de ter uma profissão que estabelece quais são as suas atividades, sem que elas sejam apenas suas ou exclusivamente suas. E também expressou um conjunto de pessoas, sejam os graduados, os pós-graduados, aqueles que têm experiência longa, comprovada de atuação no serviço de saúde, possam também ser considerados e se verem reconhecidos como profissionais sanitaristas. Mas expressa um conjunto de áreas muito peculiares e é um projeto de lei assim, muito bem formatado do ponto de vista de expressar essas ideias. Você acredita que, então, não cria uma reserva de mercado, ainda que no longo prazo, considerando, hoje você tem um projeto de lei que, se aprovado, ele reconhece pessoas que tenham um período determinado, 5 anos, sim, de atividade, mas daqui a 5 anos já teria, por exemplo, passado mais 5 anos, uma vez aprovado, não criaria uma reserva assim, para
exclusivamente para pessoas graduadas em saúde coletiva? Não, o nosso processo de formação permite que o acesso à especialização, seja na área de saúde coletiva, na área de saúde pública, seja aberto para todo e qualquer profissional formado em qualquer uma das profissões. Então, um advogado como eu, não necessariamente uma profissão de saúde, não necessariamente uma profissão de saúde. Então, eu posso ter um contador, eu posso ter um economista, eu posso ter um engenheiro que deseje, na sua trilha profissional, se especializar na saúde coletiva, na saúde, fazer um curso de especialização, ele será reconhecido como sanitarista. Se ele fizer um mestrado profissional, será reconhecido como sanitarista. Se ele fizer um doutorado, ele será reconhecido como sanitarista. Então, expressa a ideia de que não é uma profissão desagregadora que está criando um espaço seu próprio. Muito pelo contrário, é uma profissão que reconhece essa multidisciplinariedade, essa necessidade de envolver diversas profissões nesse saber, mas que, sim, a partir do momento da sua regulamentação, estabelecerá um tempo mínimo para que aqueles que assim desejarem, a partir do processo formativo, possam aí sim ter reconhecido como sanitarista. Tiago, o que a regulamentação pode trazer de benefício para quem trabalha hoje como sanitarista? A primeira preocupação é, nós temos no Brasil 24 cursos de nível de graduação de sanitaristas. Nós formamos profissionais, nós, o Estado brasileiro, expressou ao conjunto de alunos que ingressaram nessas faculdades que eles poderiam sair dali formados sanitaristas e encontrariam um mercado de trabalho que os absorveriam. A primeira preocupação deles era a empregabilidade. Então, havia resistência, especialmente no setor público, para criar cargos, empregos de sanitaristas sobre a falsa alegação de que sem a regulamentação isso não seria possível dentro da administração pública. A gente tem casos em vários lugares, inclusive aqui no DF, em outros estados, em que existem sim as carreiras de sanitaristas e que esse acesso é autorizado. Carreiras públicas, tanto para aqueles formados no nível de graduação, quanto para aqueles que têm o nível de especialização ou mestrado ou doutorado nessa área. Então, assim, o primeiro benefício é assegurar a empregabilidade, é assegurar a superação desse argumento de que é impossível criar esse emprego porque nós não temos a regulamentação da profissão. Esse é o primeiro. E o segundo, nós vivemos um período de pandemia em que o sistema de saúde foi estressado ao máximo e de que esses profissionais, assim como aqueles que estavam na ponta, que estavam nos hospitais, que estavam nos postos de saúde, que estavam na vigilância sanitária, que agiram de forma a colocar em risco a sua própria vida para defender coletividade, a nossa saúde coletiva. Enfrentamos uma verdadeira guerra contra o vírus e esses profissionais foram fundamentais. Então, além da empregabilidade, nós fazemos um reconhecimento público a esses profissionais tão importantes para o sistema de saúde nosso. E essa expectativa de que com a regulamentação sejam criados empregos públicos vagas, né, concursos públicos, para absorver essa mão de obra, isso não cria um risco de burocratizar demais a profissão, ficando muito tecnicista dentro do padrão que o próprio modelo de entrada no serviço público por meio de concursos acaba muitas vezes levando algumas pessoas a iniciarem muito cedo a profissão, sem uma experiência, diferentemente do que aqueles que são reconhecidos não pelo curso de graduação, porque tem experiência na área, como é o seu caso. Sim. Não, você não acha que tem esse risco de ter essa externalidade de burocratizar demais a profissão de sanitarista, criando um mercado exclusivamente público? Eu não acho que lembrando, não é só atuação no setor público, é também no setor privado, mas tem um detalhe importante, né? A gente fez há mais de 10 anos atrás, talvez 20 anos atrás, uma reforma, inclusive no Serviço Público Federal, criando empregos com maior competência mais ampla. Então, por exemplo, aqui nós temos os analistas de políticas públicas sociais, que são profissionais de diversas carreiras, de diversas formações de base, que ingressam na administração para esses empregos e eles podem atuar em diversos ministérios das áreas sociais. Isso não exclui ou não vai criar obrigatoriamente que a administração pública federal crie o emprego de sanitarista. Mas ele vai ter lá, entre as vagas de analistas de políticas públicas sociais, por exemplo, lá o espaço para o sanitarista. Ele vai reconhecer que aquele saber produzido na academia, naquela formação de nível de graduação, ou seja, de especialização, que ele também é importante para a gestão pública e para as políticas sociais especificamente. Em alguns estados, a depender da forma da organização administrativa, alguns apostaram em modelos de especialização. Então, eu tenho empregos muito específicos, assim, exclusivos para uma formação única. Esses, talvez, ainda
seguirão aí sim, talvez criando empregos específicos para os sanitaristas. Mas eu não acho que isso é do desenho organizativo de cada uma das esferas de Estado que estejam aí atuando e definindo a sua própria composição e sua organização. Eu acho que aí depende. Eu não vejo como um obstáculo e nem como um problema para a administração pública ou para a própria gestão dos serviços públicos a especialização. Alguns preferem empregos mais amplos, com competências mais abertas, para que possam permitir o ingresso de profissionais de diversas carreiras, de diversas áreas, e outros acham que ainda a especialização produzirá maior resultado para a administração pública. Esse é um debate que cabe a cada uma das organizações, a cada um dos entes públicos nesse debate, mas eu não vejo um problema nisso. Você falou em empregabilidade como uma das preocupações. Hoje o mercado de trabalho para a juventude que está estudando, que está nos cursos de graduação para entrar nessa área, que já está estudando a graduação em saúde pública, os salários iniciais são considerados baixos, há uma evasão de pessoas que se formam em saúde pública e quando se deparam com a realidade do mercado de trabalho, acabam esperando ou fazendo outro curso ou procurando trabalhar em outra área. Como é que você vê essa perspectiva de futuro profissional para os jovens que estão estudando hoje saúde pública, que estão assistindo a gente aqui nessa entrevista e que estão acompanhando esse projeto de lei que pode regulamentar a profissão? Eu tenho muita esperança que o projeto de lei vá produzir o efeito que foi desejado por esse coletivo desses profissionais, desses meninos, dessas meninas que saíram da graduação especialmente, mas também da pós-graduação e não encontraram um caminho. Eu acho que a aprovação do projeto criará um reforço argumentativo, uma capacidade de mobilização e de fortalecimento deles para lutarem por melhores condições de trabalho. É claro que são etapas que não são necessariamente vinculadas, mas elas trazem elementos que se somam nessa luta. Imagine que antes eles estavam organizados e tem hoje uma associação bastante atuante dos sanitaristas, eles estão aí dos egressos da graduação de saúde coletiva, diversos atores aí, colegas de várias universidades têm se agrupado e se mobilizado em prol disso, têm se mobilizado em prol da aprovação do PL, mas sabem que essa é uma etapa. Assim como várias outras profissões, o seu reconhecimento público, a sua correspondente remuneração adequada àquela produção que fazem de interesse coletivo, ele é uma etapa subsequente e eu tenho certeza que eles vão ganhar um fôlego, um reforço argumentativo a partir da aprovação do PL, porque permitirão aí sim lutar por melhores condições de trabalho. Hoje ainda é uma realidade, né? Salários baixos, muitos colegas têm abandonado e feito outros cursos de graduação em busca de outras colocações no mercado, mas eu acho que o projeto de lei vai tentar minimamente reforçar essa luta deles. E também eu acho que tem uma outra oportunidade, que a gente sai da pandemia, né? E passa a reconhecer essa profissão. Então, passa a ter maior percepção nos gestores públicos, nos prefeitos, nos governadores, no presidente da República, a importância de ter um sistema único de saúde e a compreensão de que para ter um sistema único de saúde fortalecido, é preciso ter profissionais que pensem, que o planejem, que trabalhem na sua organização, que estudem e debatem as melhores formas de organização, os melhores modelos jurídicos de oferta de prestação de serviço público de saúde, que discutam melhores maneiras de alinhamento do cuidado, melhores organizações da rede, pessoas que possam trazer inovações. Nós estamos agora em debate de que modo é que nós nos organizamos para outras futuras e muito prováveis emergências de saúde pública e ter essas pessoas com essa formação e com dedicação ao estudo, à produção de conhecimento, em prol de encontrar a melhor forma de que nós, numa outra emergência, não tenhamos que passar pelas agruras que passamos agora, nessa pandemia da Covid-19, é extremamente importante. Eu acho que a gente sai, se esse projeto vier aqui e os senadores assim decidirem, for sancionado pelo presidente, saímos para uma oportunidade ímpar de ter uma carreira fortalecida, reconhecida e imprescindível para que a gente possa estar preparado para enfrentar as eventuais e futuras emergências de saúde pública. Você acredita que, uma vez aprovado, esse projeto de lei vai fortalecer esse sentido de corpo mesmo de todos os profissionais, essa organização coletiva, como o caso da associação, podendo chegar a ter uma confederação também e dar um fortalecimento político ao conjunto
de profissionais que atuam na área? Eu esqueci de falar um detalhe importante que dialoga muito com sua pergunta. Um dos detalhes que o projeto de lei tem, que era um dos debates que nós travamos ao longo de muito tempo sobre regulamentação das profissões, é que ele não impõe uma despesa adicional para a União. Não há criação de um conselho profissional dos sanitaristas. Não há porque a ideia e a construção coletiva da saúde coletiva expressam a ideia de que essa lógica de privatizar um espaço de atuação profissional exclusiva, de reservar para si um espaço no mercado de sua atuação, não casa com essa formação. Essa formação é uma formação que quer agregar, que quer entender a necessidade de termos um coletivo de pessoas. E eu acho que você falou uma coisa, essa lei produzirá um efeito muito grande nesse coletivo. Várias pessoas que são sanitaristas, até que não se viam como sanitaristas, passarão a se reconhecer como sanitaristas. Eu tenho a minha OAB, sou advogado, mas farei questão, assim que aprovada a lei, de ter também o meu registro profissional como sanitarista. Porque eu acho que isso é imprescindível. Primeiro, para a gente se identificar como um coletivo de pessoas que pensam e se dedicam e militam para o fortalecimento da saúde coletiva no nosso país. E você falou no caso da Covid-19, qual foi o papel, especificamente falando, para as pessoas entenderem? Porque a gente falou um pouco aqui da história, mas citando a pandemia da Covid-19, aí a gente tem uma pandemia que ganhou o nome de emergência sanitária, na verdade uma lei que definiu, especificou uma emergência sanitária. O que é isso? E aí qual foi o papel específico dos sanitaristas ou de pessoas que atuam como sanitaristas na gestão dessa crise que nós tivemos? Imagine que a pandemia nos colocou um tremendo desafio. E esse desafio nasce quando a gente, sabendo que essa pandemia poderia chegar ao Brasil, precisava pensar quais eram as medidas que deveriam ser adotadas. Quando o projeto de lei encaminhado pelo presidente da República para o Congresso Nacional vem para definir quais são as ações possíveis a serem adotadas, esse debate de formulação normativa passou com certeza pela mão de sanitaristas. Quando a gente começou a desenhar as ações, sejam nas estruturas dos comitês científicos, dessa produção e da busca de informações, de dados epidemiológicos, também ali estavam sanitaristas. Quando nós começamos a organizar o fluxo de compra e de distribuição de insumos em todo o território nacional, de reorganização das redes de atenção, de estruturação de hospitais de campanha, estavam ali por trás, nesse planejamento, nessa organização, sanitaristas. Quando nós estávamos ali desesperados diante de situações de mais de 3 mil mortes por dia, estavam ali pensando sobre aqueles dados e como agir diversos sanitaristas. Importante reconhecer que os profissionais da ponta, aqueles médicos, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, todos que estavam ali envolvidos no cuidado diretamente, têm uma importância crucial. Mas quando eu penso num território desse tamanho, num sistema único, eu preciso ter quem o planeje, quem o acompanhe, quem o avalie, quem formule ações para que aquela ação possa ser, a quem possa mobilizar e dimensionar a necessidade de pessoal para determinado serviço, para quem possa pensar. Nos hospitais. Tudo isso passa por um processo que leva em consideração os saberes, os conhecimentos, as habilidades desenvolvidas pelos sanitaristas. É essa a sua importância e é uma importância crucial para a nossa sociedade, assim, que precisa ser reconhecida. Eu acho que esse projeto de lei precisa urgentemente ser aprovado para que a gente possa minimamente dizer a eles muito obrigado. O trabalho de vocês é reconhecido pelo Estado brasileiro e essa profissão precisa ser reconhecida, mas não só para se reservar um espaço de prática, mas para dizer, repito, muito obrigado. A gente está falando aqui de saúde, a gente está falando dos sanitaristas, da regulamentação de uma profissão diretamente ligada ao Sistema Único de Saúde e à construção do Sistema Único de Saúde. A gente está falando de um direito que é colocado na Constituição como direito de todos os brasileiros e a gente está falando de cidadania. E para a gente fechar a nossa entrevista, eu pergunto para você, Tiago, na sua opinião, o que é cidadania? Cidadania é ter direitos e poder ter esses direitos reconhecidos. No meu caso, especificamente, cidadania é ter reconhecido o direito social, humano, fundamental à saúde. Bom, eu agradeço mais uma vez, Tiago, a sua participação no programa Cidadania. Obrigado pelo seu tempo e pelas informações. Eu que agradeço, muito obrigado. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Se você quiser opinar sobre o projeto de lei PL 1821 de 2021, entre no site do Senado, procure o E-Cidadania, coloque ali a sua opinião,
Procure seu senador, sua senadora pelas redes sociais e peça pela aprovação ou reprovação do projeto, se você assim entender melhor. Continue acompanhando a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia.